Olá, pessoal, bem-vindos aqui mais uma vez para o Pausa Saudável, aquele encontro que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Estamos de cara nova, ano novo, projetos novos, e em 2025 a gente vai trazer muitos convidados especiais. Como eu já tinha dito antes, todo mundo que eu trago aqui no Pausa Saudável é escolhido a dedo. E a Candy, minha amiga há muitos anos, é a que vai inaugurar as gravações de 2025. Então, amiga, eu tô tão feliz de você estar aqui. Ai, coisa boa, muito feliz também. É um prazer enorme, né, estar nesse momento, assim, inaugurando 2025 com você. E é uma Muito bom. alegria muito grande de estar contigo e, enfim, poder trazer um pouco da minha trajetória, daquilo que eu venho percebendo no universo psicanalítico, né, Sim. no atendimento aos meus pacientes. A Candy, né, ela é psicanalista, uma pessoa que está há muitos anos já estudando o comportamento humano, o psique, né, da gente, por que a gente tem alguns tipos de comportamento nas relações, no trabalho, com os filhos, com o marido. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos no geral, né? Eu acho que é um tema super importante que a gente não tinha ainda abordado aqui no Pausa Saudável. Ela vai contar um pouquinho a história dela, mas antes dela falar, eu vou contar a minha versão da história da nossa amizade. A Candy, né, eu conheci ela em 2017 através da Aqualive. Isso. E a coisa mais engraçada e inusitada, e por isso que eu acho que o universo, ele age a nosso favor, a gente tinha tudo para não gostar uma da outra, né, amiga? Acharam que a gente não ia se dar bem. Verdade. E aí Deus foi tão providencial que me colocou com ela assim na mesa do café da manhã. E a gente olhou uma para outra e começou a rir, começou a conversar. Depois é que fizeram as apresentações. Ó, essa aqui é a fulana, vai trabalhar, nananã, né? Porque não precisa entrar nos detalhes. Mas aí foi quebrada, assim, qualquer expectativa negativa, porque a gente se deu bem, assim, de cara. Verdade. Esses olhos azuis dela me fizeram apaixonar. E assim a gente manteve, né? A Aqualive saiu do circuito das nossas vidas. Minha madrinha de casamento, frequenta a minha casa, é uma amiga do meu coração. E aí, a Candy, né, nessa época, ela trabalhava com marketing, né? Tinha uma empresa e fez uma transição de carreira, né, amiga? Verdade. E eu queria que você contasse, assim, por que você mudou de carreira. E que ontem eu te mandei um videozinho no Instagram falando sobre nós, mulheres, que no meio da vida decide, vou fazer outra coisa, porque a minha paixão ainda não era aquilo que eu escolhi aos 20 anos. E aí a gente se encontra, porque eu vejo você super realizada, feliz com o que faz. Então, conta para todo mundo quem é a Candy. Ai, bom, primeiramente, assim, eu lembro muito desse dia e, de fato, foi, assim, uma conexão que acho que depois dali a gente percebe como tem coisas que estão além, né, daquela relação, digamos assim, ordinária de um trabalho, né? A gente aprofunda e vai para uma outra esfera relacional, né? E como nosso tema aqui é relacionamento, né? Eu acho que foi perfeito você lembrar disso, porque de fato, quando nós nos conhecemos, eu já estava assim num momento de vida que havia algumas transições acontecendo, e foi assim uma virada. Logo depois daquilo, eu senti que tinha uma outra área que estava batendo mais forte. Já estava iniciando um trabalho de um mestrado na área de desenvolvimento humano, gestão de pessoas. Então, assim, só foi uma portinha que abriu para seguir depois na psicanálise. Fiz pós-graduação em psicanálise, sigo estudando, porque a psicanálise tem um tripé, né? Que a gente vai estar sempre cuidando, primeiramente, do nosso psiquismo, né? Então, a gente vai trabalhar as nossas questões na terapia. Depois, a gente estuda a teoria toda, né? E nós temos também uma supervisão, que é importante para que a gente possa ter esse tripé fechado, né? De trabalho, né? Então, eu só posso levar o meu paciente até onde eu já fui. Então, essa importância que a gente tem de estar bem terapeutizados, né? Todo psicanalista. E na época eu já vinha fazendo um trabalho, assim, eu percebi que, assim, realmente tinha aí um caminho que estava se abrindo, e hoje eu estou nele com uma imensa alegria, né? E ainda falando sobre relacionamentos, é algo que acho que vem assim como justamente coroando assim esse momento, porque é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, né? E relacionamentos como um todo, somos seres relacionais, somos seres gregários, enquanto isso
temos sempre relacionamentos acontecendo em todas as esferas da nossa vida. Né? E hoje, vamos falar um pouquinho assim dessa época mais contemporânea, né? Como é que as pessoas estão se relacionando hoje? Eu sei um pouco porque eu fiz pós-graduação em nutrição comportamental e faz muito link, qual é a minha relação com a comida, da onde vem a raiz de eu comer por impulso. E aí a gente vê que as pessoas mudaram. Não sei se é as redes sociais, não sei se os próprios relacionamentos em casa. Queria que você falasse assim, como é que as pessoas hoje elas convivem, né? Tem mais conflito, mais angústia, menos angústia? Então, eu acho que nós estamos vivendo numa fase de bastante complexidade relacional, né? Onde a gente percebe, assim, uma certa proteção, né? Onde as pessoas elas vão até a página 2 e aí muitas vezes ficam ali estagnadas naquele lugar, sigo ou recuo, né? Então tem uma proteção muito grande. A gente percebe assim uma necessidade de liberdade, né? Qualquer relação, ela hoje está muito permeada por essa questão, até onde essa liberdade vai ser diminuída quando eu me relaciono com alguém. A questão das próprias redes, né? A gente percebe que tá tudo muito aberto, tá tudo muito líquido, né? Como a gente ouve muito, né? Então, assim, é uma relação muito superficial, muitas vezes, onde, de fato, não há um desejo, né, de amalgamar essa relação, de aprofundar esses laços. E é isso que a gente tem percebido muito. Então, pessoas que desejam muito, dentro de um processo, digamos, vamos falar de uma relação amorosa, um quer muito o aprofundamento relacional e o outro não está no mesmo lugar, né? Está desejando uma relação mais leve, mais aberta, sem aprofundar muito. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse momento esse tipo de relação. E há dentro dessa esfera, assim, muitas vezes uma idealização da pessoa que ela já chega, nossa, eu imagino uma relação assim, eu quero casar, eu quero aprofundar, eu quero realmente ter um envolvimento profundo. E a outra parte, muitas vezes, não consegue acompanhar, né? Então, a gente vê muito isso, as relações hoje, uma linha muito tênue, né? Entre o desejo de aprofundar, mas o medo, a proteção, né? E sempre tem o medo de se machucar, você acha um pouco isso? Assim? O medo de, sim, muitas vezes tem uma proteção, né? Porque já tiveram alguma relação que teve um sofrimento, alguma coisa nesse sentido, inclusive, que veio muitas vezes lá da nossa primeira fase relacional dos pais, né? Então, ali já começa muitas vezes nossas proteções inconscientes com relação as relações amorosas e mesmo amizades, muitas vezes a pessoa ela não quer aprofundar muito, né? Então, já vem desse lugar onde as relações elas eram muito com uma certa distância, onde não havia um acolhimento, onde esse sujeito ele se sente acuado, talvez, para aprofundar um pouco mais essa relação, justamente pelo medo, né? Pelo pânico, muitas vezes, porque às vezes até isso que provoca a pessoa quando ela começa a sentir algo, nossa, estou sentindo algo aqui que eu não conheço, e quando eu chego nesse lugar, eu recuo, porque eu não consigo dar esse passo além. Né? Então, a gente percebe muito hoje nas relações esse distanciamento, justamente porque é esse lugar, né, que vai fazer com que você tenha que ter um pouquinho mais de coragem para aprofundar. E eu penso assim, relacionamento exige coragem, né? Quando a gente entra num relacionamento, a gente sabe a complexidade que vem junto com isso. Então, eu acho que nesse momento, quando a gente olha para essa era das relações, a gente percebe muito isso. E aí tem toda uma questão transgeracional também, né? São gerações diferentes, formas diferentes de se relacionar. Acho que muito é isso que a gente percebe. E isso vai de qualquer faixa etária ou os jovens estão mais assim? Ou o contrário, né? Pessoas mais velhas estão com medo de entrar num novo relacionamento e viver as dores antigas. Eu falo isso porque recentemente, conversando com um jovem, eu percebi essa dificuldade de correr atrás do que quer. Uhum. E aí, você falando assim, cai um pouco a calhar, né? Eu, particularmente, falando agora, Fabiola, né?
eu sempre fui uma pessoa de muita impulsividade. Então, tipo assim, eu gosto de alguém. Eu não fico na dúvida, eu pergunto logo, vai rolar? Não, não vai rolar? Então tá bom, obrigado. Pelo menos eu tiro da minha cabeça, amanhã eu durmo sem ficar estressada, né? Mas eu sei que isso é a exceção da regra, né? É tanto que eu e meu marido, quem deu o primeiro beijo fui eu, né? Porque eu fui bem atrevida, eu vou te beijar agora. E ele olhou arregalado, né? E foi. Sim. E a gente tá juntos hoje, né? Então eu sou muito de tomar iniciativa nas minhas coisas, mas eu percebo, assim, que as pessoas têm realmente esse medo. Sim. De dizer que gosta. Exato. Pergunta-se demais, assim, e se eu disser, e o outro vai agir, e se reagir de um jeito que eu não queria que agisse, e aí eu vou ficar mal? Não, tá, pelo menos para de se angustiar, né? Exatamente, exato. Então, com relação a essas gerações, né? A gente percebe, sim, que a geração de hoje, ela já é uma geração que aprendeu a se relacionar com uma certa distância, sim, né? Pandemia, tudo, né? Exato, as próprias redes. Então, você tem pessoas que estão, muitas vezes, dentro da mesma casa, elas estão trocando informações via rede social. É mesmo. Né? Então, essa é uma geração que já aprendeu se relacionar de uma outra forma, né? Vamos olhar para nós aqui, como você acabou de trazer. Você já tem uma outra forma relacional, o teu marido, né? As pessoas de uma idade, digamos, até um pouco mais aí, talvez nossos pais, não havia outro tipo de forma relacional. Era a conversa, era o presencial, né? Então, a gente percebe que, inclusive, eles também estão tendo uma certa dificuldade, muitas vezes, de ter um relacionamento com o neto, né? Com uma pessoa que está ali, quer trocar, quer conversar pelo telefone, né? E a pessoa fala, não, só um pouquinho, mas por que você não vem aqui, né? Qual a dificuldade de você vir aqui me visitar, conversar? Né? Então, de novo, existe uma certa proteção nesse lugar que não, ela se formou a partir de um contexto, né? Que é esse contexto que a gente vive. Então, o telefone, né, as redes sociais, elas fizeram esse trabalho, digamos assim, um desserviço por um lado, por outro muito bom, né? Eu acho que aproxima muitas pessoas, nos permite hoje trabalhar fora né? A gente rompe fronteiras a partir dessa possibilidade do telefone, da internet, né, e tudo mais. Porém, ela mudou as formas, né, da forma como vou me relacionar com uma pessoa. Então, muitas vezes a gente percebe, poxa, eu quero marcar com uma amiga um encontro. Às vezes se torna difícil. A pessoa, não, mas quem sabe a gente faz uma videochamada, a gente conversa aqui. Mas não é isso. A pessoa quer estar ali. A pessoa, né, no fundo, existe uma necessidade de estar assim como a gente está aqui, né? Então, eu acredito que, assim, a gente está vivendo um tempo em que há essa distância, né? Talvez a gente ainda veja uma distância aumentando, com mais um pouco aí pela frente, só que eu realmente acredito que vai chegar um momento em que a gente vai voltar a se aproximar, né? Nós conversávamos um pouco antes, que quem sabe um dia a gente não senta novamente ao redor de uma fogueira como era algo muito primitivo, mas que faziam essas conexões, né? Onde você via os storytellings acontecendo ali na vida real. Sem né? câmera, e ninguém gravava, registrava nada. Exatamente. Ficava na memória, né? Exato, e a pessoa quer ouvir histórias, ela quer saber da tua vida, né? Então, essa conexão, essa junção, né, do físico, do presencial, da história que faz teu corpo arrepiar, né, que te conecta com aquilo que tu está ouvindo, porque é muito diferente. Está tudo certo, de novo, as redes, a internet, ela nos permite coisas maravilhosas, mas às vezes você quer estar nesse lugar, né? E as relações, elas passam por isso, né? Então, a gente não dissocia, de alguma forma, o que é hoje essa tendência, ela foi para as nossas relações, né? E nos cabe, de alguma forma, cada um dentro da sua subjetividade, resgatar aquilo que para si é importante, né? Que talvez o que para mim para um jovem não é igual, para você para os seus filhos vai ser, né? Pode estar sendo diferente. Então, essa é aí que a gente entra nessa subjetividade, né? Onde a unicidade fala mais alto. O que é importante para mim? O que eu desejo? E esses jovens, talvez, eles aprendam a se relacionar de uma outra forma, né? Talvez
para um pai possa ser diferente, olhar aquela forma relacional e dizer, nossa, mas tá muito estranho isso daqui. Mas eles são uma geração que aprenderam. Eles vivenciaram isso desde o início da sua forma relacional. Né? Então... essa questão das redes sociais, eu concordo demais com você. E até fiz uns checklists assim para 2025. Um deles é sair uma vez por mês com as amigas da escola, as mães dos filhos, as mães dos amigos dos meus filhos, né? Uhum. Que é um grupinho que a gente criou. Aí sair com as minhas melhores amigas, a gente tá nessa lista de estar se encontrando de vez em quando. Eu tenho outras, né? Uhum. E por que eu quero fazer isso? Porque eu senti o meu distanciamento, eu senti a minha solidão. Na hora que eu quis, eu já não estava mais tão próxima. Então, não tinha como eu exigir um resgate dessa amizade. Aí eu fui aos pouquinhos até que eu consegui marcar com algumas, né? Uhum. Mas eu sou já, assim, autoconhecimento é tudo, né? Eu já descobri que eu sou de humanas. Eu preciso de gente. Uhum. Esse home office, para mim, é horrível. Preciso ter uma pessoa perto de mim, pelo menos. Sabe? Eu preciso rir, eu preciso conversar, eu preciso dizer, fulano, vamos fazer tal coisa aqui, né? E a internet, eu acho, né? Aí eu dei a opinião de que vão resgatar, eu acho que vai colapsar, né? Porque as pessoas hoje não têm responsabilidade de colocar uma informação na internet. E aí quem é sério está se prejudicando. Porque é tanta informação cruzada que aí você não sabe a quem ouvir, né? E aí, para piorar a situação, por exemplo, eu como nutricionista, né? Eu posso até falar com muita propriedade sobre um artigo científico que saiu publicando tal matéria, tal assunto, mas aí quem está comigo ali questiona. É sério isso? E aí a pessoa sabe que eu tenho uma formação, mas a pessoa questiona. E aí pega o celular na minha frente e vai pesquisar para ver se eu tô certa. E eu não quero mais isso para mim, né? E eu acho que vai acontecer isso. O atendimento presencial, a comunicação, a escuta ativa. Por isso que a tua área de atuação tem crescido tanto. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. Não é, Candy? Sem dúvida. Não seria o ideal procurar um profissional e ele ser o único recurso para isso. É bom ter relações, né, com outras pessoas. E você vai falar muito bem sobre isso. Mas sim, a psicanálise hoje é uma ferramenta para a gente poder tirar do coração o que está doendo, né? Sem dúvida. É troca. Eu preciso trocar. Eu preciso ter isso aqui, né? Exato. E aí vamos para a nossa segunda pergunta. Com relação a o que nós vivenciamos com os nossos pais. Impacta na nossa vida amorosa depois, quando a gente fica adulto? Essas carências ou situações a gente transmite para um parceiro? Bastante, Fabiola. O que a gente percebe muitas vezes é uma espera aquilo que no primeiro sistema relacional, pai e mãe, né, não fluiu, digamos, de uma maneira orgânica, saudável. Ela muitas vezes pode passar para esse segundo momento relacional, onde a pessoa vai buscar e vai esperar, né, do marido, do namorado, algo que não teve, né, naquele momento com o pai, com a mãe. Por exemplo, um pai muito ausente, um pai que não validou esse filho ou essa filha. Muitas vezes esse jovem, né, ou depois até na fase adulta, vai buscar essa validação, vai buscar, através dessa relação com o seu parceiro ou sua parceira, uma forma de validação. Aí a gente percebe muitas vezes que casais poderiam, às vezes vem aquela coisa assim, nossa, tá tudo certo, tá tudo andando bem, mas aí chega uma das partes está insatisfeita, né? E aí vem essa pergunta, e aí dentro de um setting psicanalítico a gente olha muito, mas que falta é essa? Será que essa falta é dessa pessoa com a qual você está vivendo agora? Ou será que essa falta vem lá de trás, né, da tua história com teus pais, onde faltaram algumas questões, onde você esperou algumas coisas que não foram possíveis? E lembrando, né, Fabiola, a gente vem muitas vezes de uma relação de pai e mãe que também haviam muitos traumas, né? Eles também estavam lá com as suas questões. E muitas vezes a gente espera que os pais sejam perfeitos, né? Que eles vão ter uma relação super
ok, assim, que as coisas fluam bem, que está tudo redondo ali, que ele vai te validar, a tua mãe vai estar ali como tua parceira, não vai ter uma competição. E muitas vezes não é isso que a gente vê, né? Muitas vezes a gente vê uma mãe querendo esse lugar, muitas vezes interceptando, né? Interrompendo esse movimento em direção a um pai. Então, essa filha, muitas vezes, segue para a vida com algumas questões, né? Em que, poxa, mas será que eu vou ter que estar sempre disputando, né? Esse homem aqui, que está ali em algum momento, será que de fato tem algum problema, que ele está com alguma relação extra, além de estar tendo essa relação comigo? Então ficam aquelas caraminholas que a gente poderia dizer, né? Que a pessoa fica ali com um sentimento de que aquela relação ela não está completamente segura para ela, né? E essa insegurança nesse segundo sistema relacional, que é com os nossos pares amorosos, muitas vezes elas derivam dessa relação primária, onde havia essa insegurança, né? Esse vínculo inseguro com o pai e com a mãe, né? Então, isso acaba refletindo na vida, muitas vezes, na nossa vida amorosa, e não só amorosa, né? Eu te digo que muitas relações, inclusive de trabalho, né? De amizade, a gente ainda espera, a gente precisa daquela pessoa num nível que talvez a gente tivesse desejado lá na nossa infância, né? De uma irmã, de um pai, de uma mãe, novamente, vem desse lugar essas faltas, né? Essa questão da psicanálise eu acho muito interessante, porque às vezes a gente está passando por uma coisa e a gente acha que o problema está ali, naquele momento, né? E a psicanálise traz à luz o que a gente viveu quando era criança. É uma forma diferente de fazer terapia, porque eu tive a experiência de fazer as duas coisas. Eu tive consulta com um psicólogo em um dado momento da minha vida, que para aquele momento foi importante, porque a gente tratou aquele problema que eu estava vivendo, mas hoje eu sou acompanhada por um psicanalista e sim, como eu não estou com um problema pontual, é legal conversar sobre a minha história de vida. E quantas curas já aconteceram, né? Então, mas eu queria perguntar assim, você acha, Candy, que uma pessoa que fica trocando de relacionamento ou tem essa insegurança sempre é em relação a pai e mãe, ou existem outras possibilidades de evento que traumatizam, assim, né? Eu falo isso porque algumas curas minhas tinham a ver com o meu pai, por exemplo, né? E no dia que eu bati um papo com ele, parece que se dissolveu tudo aquilo, sabe? E eu me senti tão segura para tudo na vida, para enfrentar qualquer coisa, entendeu? Eu sei a importância que é a gente resgatar isso. Dói no início, que você mexe numa ferida que está guardada. Às vezes, você até destrava uma memória que você nem lembrava, mas ela volta, né? O que tu acha, assim, em relação a isso? Então, óbvio, essas trocas de relacionamentos muitas vezes é buscar aquilo, né? Sempre tem aquela idealização, né? Que par ideal, quem é esse par ideal, né? E dentro de um processo analítico a gente vai investigando, mas quem é essa pessoa que você está procurando, né? Quem é essa pessoa que você ainda não encontrou, né? Então, normalmente nós voltamos, sim, para aquele pai ou para aquela mãe que ficou naquela inconsciência como sendo o perfeito, o ideal, né? Sim. Justamente porque existe ainda uma inocência muito grande, né? Quando nós somos muito pequenos, crianças ali, existe uma inocência profunda em que a gente está ali esperando esse amor, né? Abertos a esse amor. E quando esse amor não acontece, não flui, e muitas vezes existem eventos traumáticos, inclusive entre pais que têm problemas relacionais. E, de alguma maneira, eu levo isso também, né? Ora, se meu pai e minha mãe tiveram algum ponto ali, alguma questão, muitas vezes eu estou espelhando alguma coisa na minha vida hoje, né? Eu vou talvez estar fazendo uma repetição de um padrão. E a gente sempre fala isso na psicanálise, a gente olha muito para essas repetições de padrão. O que está acontecendo, né? Como você falou, então se eu não achar esse par aqui não me parece ideal, eu vou para um próximo, aí eu vou para um próximo. O que eu estou procurando nesses pares, né? O que está faltando? Será que é nessa pessoa? Ou será que sou eu que estou com alguma falta, esperando que essa pessoa supra uma falta que é minha?
aqui tem um ponto muito importante, porque normalmente o que você não resolve numa relação aqui, você leva para outra, às vezes você vai fazer uma repetição, vai levar a mesma questão. Sim. E você não vai conseguir achar, porque não é a pessoa, não de novo, é aquela idealização, aquele par é o par ideal. Ele é o par ideal até a página 2, quando eu começo a ver os defeitos, eu já falo, não, já não é mais, já não é essa pessoa que eu quero, né? E tem uma questão que eu gosto muito de colocar também, que eu me gosto a partir do que eu sou com o outro, né? Então, eu me amo nesse lugar na relação com o outro. Então, aqui também tem uma questão importante. Quando tem algo que eu não consigo mais ser naquela relação, me parece que desencanta. Né? Então, tem um narcisismo aqui, né, dentro desse lugar em que eu quero me sentir essa pessoa. Né? Então, a gente fala muito de um narcisismo negativo, né? Sim. Mas, de novo, falávamos um pouco antes sobre isso, existe um narcisismo dentro de todos nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos que é uma forma, é uma maneira de nós nos validarmos, nos amarmos. Então, esse narcisismo, ele existe, ele está dentro de nós. E, de alguma maneira, quando a gente está com essa relação com uma outra pessoa, a gente também está enamorados pelo ser que somos enquanto relacionados a esse outro. Então, tem isso também que é muito forte. É que esse narcisismo que você fala é o amor próprio, né? Se eu não me amo, como é que eu amo o outro? Como é que eu vou poder doar algo bom para alguém se eu também não tenho esse cuidado, esse carinho com as minhas coisas, com as minhas questões? Eu não me respeito, né? Isso é importante demais. E existe uma fórmula para eu ter um amor que ele seja maduro, que ele não seja assim, de joguinho, de vai e volta, e aí eu não vou falar o que eu sinto. Entende o que eu quero dizer? Porque tem isso, né? As pessoas não se doam completamente. Mas qual é a forma ideal de eu dizer, meu namoro é um amor sólido, um amor maduro? Como é que eu posso chegar? Então, no momento em que a gente, acho que você trouxe muito bem, que é esse autoconhecimento, né? No momento em que eu saio desse ponto cego, daquilo que eu ainda não conheço em mim, né? Daquilo que eu ainda imagino ou penso que o outro vai me dar, né? Que aqui tem um ponto também, muitas vezes é aquela, a outra metade da laranja. Não existe essa outra metade da laranja, né? A gente precisa entender que nós precisamos estar completos para que esse outro possa estar completo para nós também, né? Então, quando eu estou esperando algo de uma relação, nesse caso, estou falando de uma relação amorosa em que eu espero que este parceiro me entregue algo. Que algo é esse? Novamente, a gente volta para esse ponto, né? Não é ele que vai complementar, não é ele que vai amalgamar nesse lugar dessa outra metade da laranja, né? Quando nós conseguimos estar completos com as nossas questões, analisando e aprofundando essas faltas que estão em nós, a gente não busca mais no outro, né? Então, um relacionamento maduro, um amor realmente funcional é aquele em que eu paro de idealizar, eu paro de esperar que o outro me entregue aquilo que eu não tenho ou aquilo que eu não tive, né? Essa é a grande questão. Eu preciso conseguir vivenciar a minha individualidade, entender o que tem aqui, aquilo que é meu, da minha individualidade, assim, aprofundar esse lugar que muitas vezes a pessoa está ali, não, mas é esse outro que vai. É a outra pessoa que tem esse compromisso comigo. Ela que precisa fazer esse complemento. E isso vem muito, eu acho que assim, de novo, a gente olha muito para esse amor romântico, né? Esse amor romântico que em algum momento começou a se criar, assim, de que vai ser tudo ótimo, vai ser tudo perfeito, viveram felizes para sempre. Tudo isso são os contos de fada, sim, né? E a gente olha tantos filmes, tantas histórias, tantos seriados que nos levam para essa vida linda, perfeita, cor-de-rosa, que não existe, né? Então, aqui tem uma situação em que muitos
muitos de nós, né, imaginamos, idealizamos a nossa vida conjugal desse ponto, desse amor romântico, né? Disso tudo que a gente vê, de novo, num filme, num romance, espera desse momento que aquilo, da maneira que aquilo nos tocou, de que aquilo vai ser reproduzido na nossa vida real. E aqui tem um ponto que é crucial uma relação. Quando eu consigo ser, de fato, quem eu sou, completa daquilo que... E, de novo, somos seres incompletos por natureza, vamos deixar isso bem frisado. Nós vamos estar sempre buscando alguma coisa, né? Mas que possamos fazer isso com a gente, nós buscando tamponar as nossas faltas, e que vão ser para uma vida inteira. A gente vai estar sempre buscando esse tamponamento. Mas a gente não pode esperar que o outro faça isso, né? Só que quando a gente chega nesse momento em que eu me sinto completa, não acontece um processo que não seria o ideal para os relacionamentos? Você começa a perceber que você não depende do outro e aí cada vez mais você vai se isolando, assim. Eu acho que isso ocorre, tá? Até, obviamente, né, ao longo de uma vida inteira, eu tive relacionamentos desastrosos e tenho um relacionamento mais sólido, mas essa necessidade de achar no outro, ela foi diminuindo. E aí, para mim, ok, se tiver com alguém, se não tiver... Entende o que eu tô querendo dizer? Qual é o ponto de equilíbrio para eu não perder pessoas importantes na minha vida? E eu falo de qualquer pessoa. Às vezes é um relacionamento no trabalho, é uma amiga. Tá bom sem a amiga, entendeu? Tá bom sem o filho por perto, tá bom sem o pai e a mãe por perto. Você começa a ficar tão relaxado sozinho. Isso acontece nos relacionamentos. As pessoas terminam seus casamentos, suas histórias, porque se encontraram e se complementaram por si só, e aí não estou mais afim de passar por algumas situações. Isso tem acontecido? Tem, sim. Eu acho que isso é algo que a gente percebe muito, né? De novo, a gente volta para as individualidades, né? Para aquele mundo, né? Em que eu não preciso mais do outro. Eu acho que eu não preciso, a gente acha, né? que não precisa. Então tem essa questão. Mas, obviamente, que quando há realmente o amor, quando há um desejo por aquela pessoa, quando há um desejo de seguir, né? Naquela relação, você consegue viver na tua individualidade, o teu parceiro também, e em algum momento vocês vão se encontrar e vai ser possível fluir, né, essa relação. Esse amor, ele pode, sim, e aí vem bem essa fala do amor maduro, que é um amor em que ele não espera do outro, ele vem realmente como algo bom, né, no momento em que eu amo aquela pessoa, eu desejo continuar com ela, mas eu não dependo, eu não exijo, eu não quero que ela tampone as minhas faltas, né? Eu estou com ela porque ela me é interessante, nós temos um bom convívio, nos amamos, mas nem por isso eu estou exigindo algo dela, né? Eu falo isso porque existem dores dentro das relações e aí você falou muito bem no início, né? Que a gente fica se blindando para não se machucar, né? Então, aqui tem até uma pergunta assim, né? O que a psicanálise fala sobre transferência? Que é uma briga meio que comum entre os casais, né? Eu fiz tal isso, mas a culpa foi porque você fez aquilo outro. E essa transferência para o outro é uma forma de ter um relacionamento imaturo, né? Quando eu conquisto a não transferência, eu amadureci. Correto? Sim. Bom, vou te explicar uma questão do conceito de transferência, né? Perfeito. Transferência a gente usa muito num setting psicanalítico quando você, como minha paciente, começa a confiar em mim para me entregar informações, né? Eu acho que aqui, quando a gente coloca isso, é uma projeção, né? Onde eu estou projetando no outro aquilo que eu desejo. Isso. Eu estou projetando nele o que eu quero, né? Nesse caso, nesse ponto específico, a transferência é uma segurança que eu tenho em confiar na outra pessoa, em confiar àquela pessoa aquilo que eu talvez não confiaria a ninguém,
né? Sim. Então, a transferência, o conceito de transferência, ele vem nesse aspecto com relação ao contato terapêutico em que há essa transferência, né? Já nas relações, eu colocaria mais aqui essa projeção. Talvez eu esteja projetando no outro algo, né? Que é essa idealização, é esse desejo inconsciente que eu tenho de que o outro seja aquilo que eu idealizei, que eu sonhei. De novo, vai para esse lugar das relações romantizadas, né? Onde eu vejo um momento lindo relacional, ou leio num romance, ou vejo num filme, e eu imagino que aquilo vai acontecer na minha vida. E eu te digo com todas as letras, há inúmeras pessoas que seguem nesse lugar, esperando esse amor ideal. Olham para, não, mas essa pessoa aqui, ela não está boa nisso, não gosto do jeito ali, não gosto dos amigos, não curto esse esquema que a pessoa coloca aqui na nossa relação. Ou seja lá o que for, a pessoa, ela está no mundo dela esperando que o parceiro entregue para ela esse desejo inconsciente. Então, aqui precisa justamente entender o que eu estou esperando, o que eu continuo querendo aqui. A quem? É que o desafio é você aceitar o outro como o outro é. Exatamente. E com defeitos. E às vezes esses defeitos são defeitos bem chatos, entendeu? Mas e aí, você coloca na balança, é tão pesado esse defeito a ponto de tudo que tem de bom, né, não ter significância, né? Eu acho que os relacionamentos, eles duram porque tu vai olhando o defeito e vai dizendo, ok, não, tudo bem. Deixa pra lá, isso aqui, fulano é tão melhor em outro aspecto que compensa, que vale a pena, entendeu? Uhum. Não é fácil o relacionamento, às vezes você tá com vontade de esganar a pessoa, no outro dia você tá cheio de amor, e a vida é assim, Exato. né? De altos e baixos, nunca vai ser só amores e o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo, né? Exato. Quando você aceita essa frustração de que você vai lidar com uma pessoa com imperfeição, é onde você começa a ter um relacionamento maduro, né? É perfeito isso que você colocou, porque uma das questões assim que também eu trago muitas vezes você casa com os defeitos dessa pessoa? Responda primeiro, mas ele é cheio de qualidades. E os defeitos? Você Sim. convive bem com isso? Você casa com os defeitos também? Porque não são só qualidades. Exato. Né? Então, quando você consegue aceitar esses defeitos, a vida com certeza pode ser muito mais funcional. As coisas realmente podem acontecer de um lugar real, um relacionamento de fato que pode ter sucesso. Né? E a ansiedade, assim, Candy, as pessoas têm muito medo, né? Medo de perder, medo de se decepcionar, e aí criam muitos cenários ruins na cabeça. E hoje a ansiedade é uma doença do DSM-5 e eu queria até saber se você tem muito paciente que vem medicado, como é que é esse cenário dentro da psicanálise, porque é uma coisa também que atrapalha os relacionamentos. Eu tenho uma exigência muito grande, eu fico muito ansiosa, minha insegurança é muito alta e às vezes é por conta da doença, do transtorno, né? Exato. Eu diria, inclusive, que a ansiedade é o hype, assim, das relações, né? Porque não tem... É muito, muito raro você ver uma relação que, em algum momento, você não vai estar nesse lugar, né? Em que, de fato, porque, principalmente, pessoas que talvez aqui a gente possa colocar, assim, pessoas que têm uma necessidade muito grande de controle, né? Vamos olhar para esse perfil, né? Essa pessoa, normalmente ela vai estar muito ansiosa, né? Porque ela, de alguma maneira, tudo aquilo que sai desse controle, né? Desse lugar que ela acredita, que ela delira, que ela vai ter condições de controlar, e ela percebe que aquilo não é possível, ela vai estar caminhando para a ansiedade, né? Então, isso é um dos quadros que a gente vê com muita frequência. Outra questão, pessoas que vêm de uma história relacional, né, primária, com muito medo de se relacionar. Então, são relações que talvez houve um abandono de pai, de mãe,
Então, são pessoas que estão muito protegidas, né? São pessoas que, de alguma maneira, elas também têm um tipo de ansiedade, né? Que é essa ansiedade de um vínculo inseguro. Olha, não sei até que ponto eu consigo, porque também é melhor eu não entrar, porque se eu não entro, eu não sofro, né? É isso. Então, isso também gera um tipo de ansiedade, né? Enfim, o cotidiano como um todo, né? As relações hoje, elas estão muito sensíveis. Você está o tempo inteiro sendo impactado por muitas coisas. Então, as pessoas que já têm uma certa insegurança, elas vão estar sempre ali num lugar muito de um medo, né? De como esse parceiro vai se comportar, de como vai seguir essa relação aí para frente. Então, muitas vezes, essa ansiedade, ela vai se formando a partir disso, né? Desse medo daquilo que eu não controlo, e de fato não há controle. Né? Então, quando eu me torno segura, e aí vem essa, assim, digamos, uma necessidade. Eu considero hoje terapia é algo assim que... É um investimento. É um investimento. Tem que colocar como que nem conta de luz. Exatamente. Quando você começa a perceber que, de novo, volta para a mesma questão, quando eu estou exigindo do outro, o outro, sou eu que tenho muitas faltas, né? Muitas inseguranças, e isso começa de alguma forma, implodir, né? Então, a ansiedade é isso, né? Estou ali sufocando com aquilo que eu não dou conta. Mas quando eu começo a abrir, né, esse pergaminho de situações, esse leque de dores, sofrimentos que vão se formando ao longo de uma vida, eu começo a perceber onde está cada um desses pontos, como que eu posso lidar com ele, para que isso não vá para a minha relação, para que isso não se torne um quadro de ansiedade. Né? O meu terapeuta, ele fala que eu tenho que fazer compensações. Então, por exemplo, eu tive uma semana muito estressada no trabalho, daí eu tenho que fazer uma compensação. E aí eu tenho que escolher o que eu tenho que fazer. Eu vou ao cinema, eu vou ao salão de beleza, eu vou no samba, eu tenho que fazer uma compensação. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer terapia, eu estava ansiosa. Muito, né? E doente já. Não queria treinar, não queria comer corretamente e tudo. E daí ele falou, você tem que sair para poder voltar. Você tem que sair para poder voltar. Isso tem que ser uma constante na sua vida, né? E aí envolve as relações. Eu tava uma patroa chata, exigente, rancorosa, né? Uhum. E aí, o que eu faço? Eu saio e aí eu volto bem legal, entendeu? Uhum. Aí eu saio de novo e quero dar presente para todo mundo, né? Isso é uma estratégia que eu conquistei, né? Inclusive, por exemplo, se eu estiver numa reunião de negócios e no meio da reunião eu sentir que tá me fazendo mal a reunião, eu saio. Às vezes eu digo que tô saindo porque eu não tô me sentindo bem, mas se eu não conseguir dizer isso, eu desconecto e digo que caí a internet, entendeu? Para poder voltar e continuar o meu trabalho. Então, as pessoas não fazem mais isso. Elas ficam no olho do furacão ali e aquilo só se intensifica e elas não conseguem olhar de fora que tem um problema acontecendo. Não sei se isso é comum, se não é comum, Cândia. Eu queria que você falasse, né? Mas é uma forma que eu encontro de poder ser mãe melhor, esposa melhor, né? Uma pessoa que as pessoas convivem no trabalho, que gostem de conviver comigo, porque a gente não percebe quando a gente tá, sabe, com problemas, no geral, entendeu? Exato. E aí eu precisei adoecer para poder solucionar, né? Então eu tô falando aqui para que você não adoeça, né? Faça isso antes de adoecer. E não perder o marido, não perder a relação com os filhos, entendeu? Perfeito. Queria perguntar para você até, inclusive, uma coisa interessante que eu conversei esses dias, né? A questão do vício, né? Esse encontro das pessoas com coisas que as viciam para ter uma espécie de escapismo daquela dor que estão vivendo. Isso acontece nas relações amorosas. De repente, uma mulher começa a beber muito, ou um homem começa a fumar, ou alguém começa a ver pornografia demais. Você encontra isso em consultório? Sim, sim. Tem muitas situações e a gente olha isso de uma forma de compensação, né? Então, há algo que falta, né? De novo, vem esses tamponamentos, né? Sim. Então, esses inúmeros recursos, né? Que entram nesse lugar para compensar e para tamponar algo que está ali
não bem resolvido nesse indivíduo, né? Nesse sujeito. E aí são estratégias, né? São estratégias que a pessoa usa justamente para suportar a dor. Então, assim, é até uma forma de anestesiar, né? Então, quando eu vou para esse consumo de alguma droga, quando eu compro excessivamente, quando eu preciso muito de sexo, está dentro desse lugar de compensar uma falta, né? E é uma estratégia que se busca em relação a alguma dor, e aí vem essa anestesia, né? Através disso. Então, ele dá uma falsa sensação de complemento, né? Mas que em seguida aquilo volta a ficar evidente. O efeito, né? Exatamente, né? Então, assim, voltando até para a questão anterior, assim, quando você fala de sair, fazer alguma coisa, são recursos, né? Que talvez aí, né, o seu terapeuta tenha te colocado, um recurso que ele te dá para que você possa retornar para aquela cena, Sim. aquele cenário que você estava antes, que era um cenário tenso para você, você retorna, né, de uma outra forma, porque o recurso foi afaste-se para ver o que de fato há ali. Foi isso né? mesmo. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes, nossa dificuldade, Fabiola, é regular o que está fora e o que está dentro. Né? Então, essa regulagem, muitas vezes, tem uma grande dificuldade de acontecer, né? Porque muitas vezes o que está fora não é o que está dentro. Uhum. O que eu estou elaborando aqui, fantasiando dentro de mim, que talvez não necessariamente esteja lá fora. E a maioria das vezes a gente vê que é exatamente isso que acontece. Né? Então, e aí eu vou para uma outra questão também, né, que eu acho que também cabe aqui nas questões de relacionamento, as traições, né? Eu ia te perguntar isso agora. Então, as traições, o que acontece, né, nesse momento da traição? Existe, de novo, uma falta, né? Vai dizer assim, mas a pessoa está com uma falta, pode ser orgânica, pode existir uma falta de sexo no relacionamento que a pessoa vá tentar achar isso de alguma outra maneira. Mas muitas vezes essa falta, ela não está nesse lugar do parceiro não estar ali para o outro, né? Uhum. Mas é sobre não estar ali com o corpo, né? Não estar ali, muitas vezes não quer dizer isso. Não estar ali quer dizer, muitas vezes a pessoa está com a cabeça e com voltada totalmente a outras questões da vida. Agora é o meu momento com os meus filhos. Eu não estou enxergando esse parceiro. Agora é o momento da minha vida com o meu desenvolvimento profissional. Eu não estou aqui para o meu parceiro. Então, esse lugar fica aberto, né? E aí eu sempre digo assim, as pessoas às vezes ficam, nossa, mas como assim quem traiu tá sendo abonado aqui? Não, mas quem traiu talvez foi justamente buscar e tentar achar alguma forma de relação, porque naquele lugar onde ele tinha aquela pessoa, ou o homem ou a mulher, não havia ninguém, porque essa pessoa deixou esse lugar para se dedicar a outro, né, outro tema, né, outro momento da vida, para essa pessoa teve outras coisas que agora estão sendo mais latentes. Né? Então, também aí vai uma questão importante que é como é que está a comunicação do meu relacionamento? Porque a maior parte dos problemas relacionais hoje está residindo justamente na falta de conhecimento, de comunicação. Né? A falta de conhecimento também. Eu não conheço aquela pessoa, eu não consigo me comunicar, eu não sei nem direito quem ela é, porque eu casei com a minha idealização, não com aquela pessoa, muitas vezes, né? E aí eu vou olhar aquela pessoa e falo, não, mas não é essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é. E aí não conversa, cada um cria seu universo paralelo, seu metaverso. Uhum. E com isso as pessoas vão se distanciando. E aí entra, muitas vezes, a infidelidade. A infidelidade também pode ser caracterizada como um vício? Não, né? Olha, assim, é um comportamento. É um comportamento. Existe, talvez, de novo, quando a gente vai para essa questão, né, pode ser, em algum momento, uma pessoa que tem uma necessidade extrema relacional, mas aí, de novo, está ligado a uma questão
lá do início da vida. Porque tem 2 tipos de... Isso é na minha opinião, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu enxergo 2 tipos de traições, né? A traição que o cara, ou a mulher, né? Se apaixona, e aí tem um amante, e aí ela cria um novo relacionamento com alguém. E tem o tal do gostar de sair, mas não tem vínculo e volta para casa, né? Exatamente. Isso também é traição, na minha ótica. Tem. Eu trago, assim, uma situação clínica que já passaram algumas situações como essa, em que, por exemplo, havia na história familiar, né, do paciente, da paciente, assim, algo muito forte com relação a um pai e uma mãe que traíam, né? Então, em algum momento, esse filho foi exposto. O seu pai me traiu, a sua mãe me traiu. Então, o que esse filho muitas vezes vai fazer no final, em algum momento na sua vida? Vai trair o parceiro para se parecer com esse pai, para ter uma validação desse pai ou dessa mãe que tinham esse comportamento, né? Então, você vê que tem, de alguma maneira, tem sempre uma origem. É isso que a gente olha. Qual a origem do que está acontecendo aqui? Então, a gente não pode, assim, vou colocar isso numa categoria, é isso ou é aquilo. Mas qual a origem dessa traição? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo aqui com esse sujeito que a traição precisa estar no meio dessa relação? Da onde vem isso, né? Aqui isso serve. Então, é sempre esse ponto da origem que a gente precisa olhar. E essa nova questão que se fala muito na internet sobre os papéis, né, dentro de casa, a mulher ser esposa, o homem ser marido, pode até trabalhar fora todo mundo, mas a mãe é que cuida dos filhos, faz a comida, cuida da casa. O homem coloca os pregos na parede e capina o terreno no final de semana, né? Esses papéis, eles estão um pouco embaralhados nas nossas cabeças, né? Tem que ter um discernimento muito grande de chega essa informação e aí a mulher, por exemplo, né? Eu falo por ser mulher, né? Não ir lá e fazer, esperar que o marido faça, porque a gente foi criada numa cultura que a gente tinha que ser mais independente do que as nossas mães, né? E eu era filha menino do meu pai. Então, ele estava consertando alguma coisa, era eu que dava as marteladas, né? Enfim, então, eu tive muitos momentos assim. Quando eu vejo, eu tô com a furadeira na mão em casa, né? E aí, por que eu tô falando isso pra ti? A coisa da insegurança, né? A gente, sem perceber, torna o outro desnecessário, digamos assim, né? Na hora que eu sou muito autossuficiente, trabalho fora, tenho vários projetos, quero ser mãe, quero ser esposa, porque esse sonho é o meu sonho, ter uma família, e aí eu tenho que estar sempre me policiando ali, né? Para ter uma relação saudável dentro de casa. E eu sei que isso, eu tô até abrindo aqui, é o cenário de muitas outras mulheres. Nos dias atuais, né? Exato. Nós somos frutos de uma sociedade patriarcal, né? Então, a gente... É como se, assim, a forma perfeita seria esse homem, né? Que protege. Que é a gente lembrando lá da origem, né? Era o homem que saía para buscar a caça e a mulher cuidava de tudo, dos meninos, né, exato, da história familiar ali, cuidava da casa e fazia esse trabalho doméstico. Então, assim, a gente tem muito esse conceito, né? E quando isso inverte, é como se a gente não pudesse aceitar. E aí também aqui é algo interessante. Por que esse homem não pode também ter esse papel de muitas vezes estar em casa, fazendo esses cuidados domésticos, que até então era só da mulher? Eu adoro meu marido fazer o almoço. Não é? Então, por que isso não pode acontecer, claro, né? E aí tem mulheres que se deparam com esse dilema. Sim. Mas meu marido está querendo fazer o jantar, quando ele nunca fazia, que estranho, o que tem aqui, o que há? Por que não, né? Por que não o marido tomar lugares que talvez antes eram apenas da esposa, né? E aí, de novo, volta essa questão, assim, talvez para o marido, naquele momento, isso é a forma dele de fazer um cuidado, né? De fazer uma dedicação, de dizer que ama. Essa é a maneira dele de dizer que ama, né? Ao passo que muitas mulheres são mulheres que estão
despontando na sua carreira profissional, porque antes estavam dedicadas à maternidade. Em algum momento elas podem estar indo para uma busca que naquele momento da maternidade não foi possível. E aí volta para essa questão do quanto é importante conversar, quanto é importante refazer acordos. Quantas vezes a gente precisa sentar e conversar e falar sobre isso? Bom, agora é o meu momento. Até aqui eu estava dedicada a um momento familiar e eu desejo também ter a minha independência financeira, o meu desenvolvimento profissional. Eu preciso disso, né? Então, volta para esse momento desses acordos serem refeitos, né? De uma boa conversa, de uma compreensão. Talvez o marido vai estar lá no momento profissional que ele já não precisa estar lá dentro da empresa ou atuando, ele pode estar mais tranquilo, num outro momento profissional, que ele pode se dedicar mais à família, né? Então, acho que isso tem mudado, né? A gente vê cada vez mais mulheres que estão assim, um imenso sucesso profissional e que estão sendo apoiadas pelos maridos. E também a gente vê o contrário, maridos que não seguram a onda. Exatamente. Né? Que ficam preocupados, nossa, e agora? Né? Principalmente aquela pessoa mais controladora, né? Agora eu vou perder. E aí começa a entrar uma outra dinâmica relacional que é muito complexa. Né? Quando esse homem não consegue perceber que essa mulher, ela precisa disso para ser feliz. A vida deles vai ser muito mais leve, fluida, se ela puder também estar nesse lugar, se sentindo, de fato, validada através de uma profissão, sentindo-se realmente realizada naquilo que ela está buscando naquele momento e apoiada por esse marido, por essa família, né? Então, aí tem vários momentos aí que a gente pode estar vendo também que a relação atravessa, né? A gente está sendo o tempo inteiro atravessado por situações. E essa rejeição, né? Porque a gente está falando aqui de várias coisas, mas eu vejo um ponto meio central, assim, né? Quando o homem não aceita a carreira da esposa, ou a esposa acha aquele marido fraco porque ele faz comida, ou, sei lá, falamos aqui também sobre não aceitar o defeito do outro. Isso tem a ver um pouco com as rejeições que eu vivi, porque quando eu me sinto inferior ao meu parceiro, não existe competição, né? Não é para ter competição. Uhum. Isso é uma rejeição lá de trás? O que tu acha? Sim. O que você já estudou a respeito? Uhum. Eu sei, né, minimamente, que a gente teve algumas fases na nossa infância e que essas fases podem ser rejeição, abandono, né? Essas palavras assim. Mas a rejeição, para mim, eu acho que é um grande problema da sociedade. Eu ajo baseado numa rejeição que eu nem tô vendo ainda se é verdadeira, mas eu já tô ali agindo, né? Sim. Até nas relações profissionais, assim, você vê no discurso, assim, numa reunião de trabalho, se alguém fala, não, mas vamos melhorar o seu projeto. Não, então tudo bem, não vou fazer mais. Às vezes a cabeça é branca, de cabelo branco, e você diz assim, não, é sério, que eu tenho que medir as palavras aqui, porque o fulaninho achou, tá se sentindo rejeitado, entendeu? Então, como é que você vê isso? Porque às vezes não importa a idade, né? Não importa a idade e na maioria das vezes a pessoa chega para esse lugar com todos esses traumas, essas faltas lá da infância, né? Então, uma criança que em algum momento colocou em dúvida se ela era amada pelo pai e pela mãe, né? Muitas vezes existe uma dinâmica entre o pai e a mãe e a criança fica ali no cantinho, tentando entender, só que ela não tem recurso para entender. Sim. Ela é uma criança, Exato. né? Enquanto criança, ela não tem recurso para conseguir processar o que está acontecendo ali entre pai e mãe. Então, ela sente-se muitas vezes responsável pelos conflitos dos pais, né? Ela não se sente amada porque está acontecendo ali um conflito que é um conflito do casal, mas ela se sente como se ela também não tivesse sendo amada porque um pai destrata uma mãe destrata um pai, e ela se coloca nesse meio de também não ser amada, né? Na cabeça dela, ela está sentindo exatamente essa rejeição que principalmente vem desse conflito de pai e mãe, né? Então, muitas vezes a gente vê profissionais
que ainda estão nesse lugar. Uhum. A gente olha, mas quem está aqui? É um adulto ou é uma criança com Ferida. muitas dores? Uhum. Exatamente. Né? Então, a criança tá cheia de dor ali. E ela vai para essa vida adulta levando tudo isso, até que ela possa entender quando, de que forma, de que maneira ela se tornou essa criança cheia de dor. E aí, quando ela puder ter essa elaboração de tudo isso, vai ser possível ela ser um adulto funcional. É bem complexo, né? Na verdade, a psicanálise, para mim, tem que ser muito inteligente para poder absorver todo o conhecimento que existe. A gente falou agora mais cedo, né? Que só Freud tem 22 livros, 22 né? livros, Então, é um eterno estudo. Fora os outros pesquisadores, muitos né? teóricos, exatamente. Tem uma gama imensa, né, de teóricos. E é uma abordagem que ela, de fato, ela vai para essa raiz, né? Existem outras, né, terapias que são muito boas, cada uma aplicada para uma situação. Às vezes tem o cognitivo-comportamental, tem a DBT, que é para uma outro tipo de transtorno. Então, são vários tipos, né, de terapias que são aplicadas, abordagens que são aplicadas para situações, mas muitas vezes situações pontuais. Estou num momento ansioso, estou enfrentando uma situação complexa, preciso tomar uma decisão. Tem algum tipo de abordagem que vai tratar só aquilo. Uhum. Mas não adianta. É como se você vai passar uma camada de asfalto e aqui embaixo tem um buraco. Uhum. Aquele asfalto vai vai quebrar e você vai ceder. cair naquele Uhum. buraco novamente. E aí a psicanálise não. A psicanálise vai lá naquele lugar, né, bem Profundo. escondido, Uhum. profundo, para buscar de fato, o que tem nesse inconsciente aí, né, que precisa ser visto, trabalhado e amenizado de alguma maneira, né, porque quando ele vem ao consciente, eu elaboro aquilo, eu consigo me tornar mais saudável, psicoemocionalmente mais saudável. Né? A psicanálise e a psicologia e tudo que envolve, né, a nossa mente, eu acho que vai evoluir de tal forma que todo mundo vai fazer, porque é a coisa do sentido da vida. Se nós somos espíritos vivendo experiências humanas, o que a gente veio fazer aqui? Foi crescer espiritualmente, né? É sair do ponto zero para um ponto elevado. E não tem como você fazer isso sem você se conhecer. Aí você se conhece, entende os seus traumas, faz curas, encontra seu propósito e aí você flui. Eu acho que se você não se conhecer, você passou pela vida e não entendeu nada. Uhum. Por que você veio para cá, né? Uhum. Às vezes você tem um talento que ele é sabotado por uma família que subjuga o que você quer fazer, né? E aí você se perde. Todo o potencial que você poderia ser na vida, uma mãe ou um pai diz assim, você não vai ser nada na vida. Pronto, acabou. Aquilo entra de um jeito na cabeça que a pessoa ela acredita que ela não vai chegar lá nunca, né? Uhum. Eu escuto muitos meus pais dizerem assim, eu tenho tanto orgulho de você, eu tenho tanto orgulho de você. E aí hoje eu vejo assim que eu sou quem eu sou porque eu escuto essas coisas, né? Uhum. E eu sou meio tratozinho, entendeu? E aí a gente vê os dois lados, né? Aquele que supervaloriza e que muitas vezes o filho está naquele lugar de querer realmente suprir essa expectativa do pai e da mãe, né? Sim. E ao contrário também, é aquele que acha que nunca vai ser possível, né? E ele chega a fazer uma lealdade a essas falas dos pais, né? Então, eu me torno leal muitas vezes àquilo que eu escuto do pai ou da mãe, né? Você falou uma coisa interessante, né? Meu filho mais velho, ele disse a mim, ele disse assim, mãe, eu não sou tão inteligente assim como você acha que eu sou. Mas é porque quando ele era pequeno, ele era enxadrista, ele só tirava 10, os professores diziam... Uma vez eu escutei uma professora dizer, muito obrigada, mãe, por me dar a oportunidade de ser professora do Vitor. Como é que eu não ia achar que o menino ia ser maravilhoso? Mas ele tirou um 7 aqui, tirou um 8 ali na faculdade. E aí ele disse, mãe, eu não sou tão inteligente assim como a senhora pensa que eu sou, né? E daí eu tirei o peso das costas dele, né? Eu falei, não, filho, desculpa então, desculpa. É que eu sou muito apaixonada por você, aí eu acho você o máximo. O outro a mesma coisa. Eu acho meus filhos incríveis.
Isso é o mesmo. E minhas enteadas também, enfim. Mas é isso, Cande. E se a gente tivesse a oportunidade, ficaríamos 3 horas aqui conversando, Verdade. porque é um tema que eu gosto, entendeu? Saúde humana já é uma coisinha que eu tenho um pezinho assim, um pouco dentro. Pra gente encerrar, como todas as vezes, a gente sempre pede um livro, um documentário, algum conteúdo que possa ser compartilhado para quem tem curiosidade, quer se conhecer um pouco mais, antes de procurar a Cande no @ dela do Instagram, que vai aparecer aqui. Mas indica um livro, alguma coisa, alguma literatura que o pessoal possa estudar. Tá, eu vou indicar um livro que eu acho um livro super gostoso de ler, que está bem voltado para esse tema de relações amorosas, que eu acho que é algo que permeia a vida de todo mundo, nós, né? E é um livro que é leve, é gostoso e é de uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Anna Sui. E o nome do livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro que ele fala, ele desconstrói um pouco esse mito, né, do amor romântico. Ela é muito taxativa em alguns temas, né, dessa esfera da idealização. Eu acho que é bastante interessante todas as pessoas lerem ele, acho que vão se deparar. Principalmente assim, né, a gente não vai fazer uma indicação aqui de um livro técnico, né, mas é um livro gostoso, leve, e que eu tenho certeza que todos vão gostar. Surge uma curiosidade, né? Então a gente mira na solidão, isso é bom ou ruim, né? Mira no amor e acerta a solidão, né? Acerta a solidão, que é isso, né? Porque é o que a gente falou por muito tempo Sim. aqui, né? A gente quer esse amor perfeito e muitas vezes a gente se encontra nesse lugar solitário, porque é isso, né? A gente primeiro precisa olhar para esse indivíduo aqui, para depois poder ter uma relação saudável com o outro, né? Muito bom. Amiga, adorei sua presença. Obrigada. A gente abriu 2025 com chave de ouro, né? Abriu as portas. Então, eu desejo muito sucesso para você, que 2025 seja um ano muito próspero, que você venha mais vezes ao Rio Grande do Sul, que é a sua terra. Ela mora em São Paulo, gente. E aí ela veio aqui visitar a família, que é na Serra Gaúcha, um lugar maravilhoso, é onde os pais dela vivem. Então, amiga, obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável, falar sobre o seu conhecimento. Fabiola, eu super agradeço esse convite, né? Sentar aqui contigo foi como sentar à mesa, né? Foi prazeroso, foi gostoso, foi leve. E eu, da mesma forma, te desejo muito sucesso. Tu é uma pessoa que merece muito e está no meu coração. Te amo. Beijo para você que ficou até o fim. Até semana que vem. Tchau, tchau.